nós estamos vendo as epístolas de João, tá? Como a gente sabe, a epístola de João, as três, a primeira é uma epístola essencialmente doutrinária, ela é de ensino, tá? É dirigida para a igreja. O primeiro foco do cristianismo, da mensagem bíblica, sempre vai ser salvação. Resgate das pessoas para caminhar e conviver com Deus. Mas ela não é só isso. Se ficar só nisso, você está igual o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz foi escola bíblica dominical? Não. Fez discípulos? Não. Ele teve um bônus que grande parte não tem, que é a salvação, tá? E ainda com certificado de garantia, né? Certificado de garantia, quem que deu? O próprio Jesus, tá? Não foi o governador, tá? Pode usar a vacina que eu garanto, né? Não é xing-ling essa garantia. Mas ele não teve a oportunidade de crescer em sabedoria, de crescer ética, moral, de não praticar obras de salvação, tá? Porque a gente tem que ter uma prática cristã. A primeira epístola de João, ela é muito doutrinária, no sentido relacional, no sentido de falar sobre o pecado, que a gente já viu, fala que a gente tem que amar os irmãos, isso é essencial. Igreja sem amor, igreja fria, é uma igreja que não vai para frente, tá? É uma igreja que está condenada a se esvaziar e olhar para o umbigo dela. Nós fomos até 1 João 2,18, eu estou certo? Se eu estiver errado, a gente ia começar o 2,18. É isso? Então vamos lá. Nós vamos ver do 2,18 até o 26. Eu vou ler um, vocês acompanhem, e aí outros vão lendo em seguida, tá? Filhinhos, já é a última hora. Lembrar que aqui não tem nada de filhinhos. Aqui a ideia, ele está chamando de criancinhas. Por que ele está falando isso? Ele está chamando nós como os que estamos caminhando na fé, no conhecimento de Deus, tá? Então não tem nada de filhinhos. O pessoal fala que é carinhoso, que não sei o quê. Tudo bem que João é o apóstolo do amor, porque ele fala muito do amor, porque é uma das essências do cristianismo. O cristianismo tem duas bases: amar o Senhor teu Deus de todo entendimento, todas as suas forças, etc., e amar o próximo como a si mesmo, tá? E Jesus falou que isso se resume toda a lei e os profetas, tá? Ele insiste nisso. Então, literalmente, João é o apóstolo do amor. Amor é alguma coisa que se pratica? Ou você já nasce? A criança nasce e fala, Deus, sei amar. Aprende, você pratica. É mais fácil a mulher amar ou o homem amar? Mulher, porque ela já tem uma tendência para isso. O homem normalmente é mais, pode falar mal, o marido não está aí, mais seco, não é isso? Mais distante, mais calculista, tá? Não fala coisas que a mulher quer ouvir, né? Mas isso é algo que se aprende. E a gente deve, principalmente marmanjos e velhinhos, etc., devem aprender a fazer, a falar manso com as esposas, namoradas, etc., tá? Então, o amor é alguma coisa aprendido. Mesmo que esteja... Lembra que a palavra branda, o que ela faz? Desvia ou acalma, tanto faz, desviar ou acalmar, o furor. Então, aí tem que aprender. E, às vezes, o homem tem que pegar e bancar o macho? Às vezes tem. E a mulher, às vezes, tem que dar uns trimelique? Tem. Isso faz parte, tá? Irai-vos e não pequeis. Como é que continua o Salmo 4? Não se ponha. O que significa isso? Não vai para a praia? Não vai dormir de um dia para o outro irado. Você chega mesmo... acabou a briga, viu? Você tem que tomar esse tipo de atitude, tá? Eu demorei uns 30 anos de casado para descobrir isso. Então, ok. Filhinhos ou criancinhas na fé, já é a última hora. A última hora para alguns vão ser. Infelizmente,
a epidemia que não motivou uma reflexão positiva. A reflexão positiva que deveria ter tido é que nós somos finitos. Nós morremos. Alguém aqui não vai morrer? Não? Ninguém vai levantar a mão? Só se Jesus voltar antes, tá? Mas, em tese, nós temos uma finitude, tá? A própria Escritura fala que a máximo de idade que a gente chega, quanto que é? 120 anos, tá? Ela estipula como uma média boa para o idoso chegar a quanto? 70? Quanto que fala? Então fala, tá certo. Então, 70 anos. É? Considere o quê? Não é lucro. Considere o quê? Enfado. A ideia é que você fica cansado. Acima de 70 anos é lucro para quem? Para a farmácia. Só para farmácia? Ué, eu gasto dinheiro já de remédio, eu tô com 70. Quer dizer, não gasto tanto assim, não. Tá? Mas o João também não gasta porque ele é fora da média. Tá? Ok. Mas você não usa um monte de remédio. Diga aí. Sim, você falou duas coisas que são distintas. Qual que é a primeira? Então, primeira coisa, em relação ao amor, tá? O Novo Testamento emprega algumas palavras diferentes para amor, porque era utilizado na época. Então, vocês vão encontrar amor erótico, amor fraternal, amor não sei o quê. Nós não fazemos essa distinção. Então, a gente precisa tomar muito cuidado de querer colocar a cultura grega para a nossa, tá? Então, existe uma diferença de amor entre mãe e filha? É lógico que tem. Mas cuidado para não... Eu vejo muitas vezes o pessoal entrar em teoria disso, não, porque tem que ter um amor filéu, não, porque não sei o quê. Não cabe isso, porque isso daí é só uma colocação linguística da época, tá? E outra coisa que você falou? Longevidade, tá? A longevidade é controlada pela parte genética, então tem pessoas que vão durar para valer, tá? Tem pessoas que têm poucas doenças e tem uma responsabilidade pessoal. Qual que é a responsabilidade pessoal? Fazer exercício, ir no médico, ter uma alimentação boa, não fumar, não ver aquela rede da televisão que faz plim-plim, que aquilo lá faz mal, tá? Então, literalmente, eu estou falando essas coisas que aparecem depois, né? Então, ia falar sobre as bênçãos e maldições. Então, a Escritura fala muito sobre o aspecto de bênção e maldição. Então, se você segue algumas coisas que a Escritura coloca como abençoado, ela fala que você vai ter uma bênção, que você vai ter uma longevidade associada a isso, tá? Então, isso faz parte do contexto bíblico. Mas vamos lá. Já é a última hora. Isso é uma visão escatológica, falando que está chegando o final dos tempos. Os apóstolos, os discípulos, tinham uma visão de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Isso está certo, a visão deles? Por quê? Por quê? Não foi definido. Mateus 24, né? Fala que só a hora, só Deus sabe, tá? E Jesus falou que ele volta, o final dos tempos ocorre como se fosse um ladrão de noite. Ladrão não avisa. Se ele avisasse, ninguém seria roubado, né? Tá? Não seria eleito. Tá? Mas a gente está vivendo uma situação diferente. Esse está falando que vai e o pessoal está falando que ele vai ser eleito, né? Então vamos ver o que acontece, né? Então, já é a última hora. Para nós é a última hora. Para nós temos que estar pronto para começar a última hora. Lembrar que Mateus 24 a gente já falou,
ele é o que não é simbólico, é bem literal o que Jesus está falando lá. Ele fala que o sinal verdadeiro do final dos tempos, qual que é? Perseguição da igreja. Só. Ele não fala de epidemia, ele fala que epidemia, guerra, etc. e companhia, são princípios de dores, e ele compara com o quarto. Está em Mateus 24. E a ideia de que não necessariamente vai vir naquele momento. Tá? O princípio do parto pode se prolongar por 6 horas, pode se prolongar por 24, pode prolongar 48. Então, essa é a visão. Tá? O professor Wallace usa o termo já e o ainda não. Não é dele isso, mas tudo bem, tá certo. Tá certo. Mas esse é o termo teológico certíssimo, tá? É o já e o ainda não, tá? Vamos lá. E como ouvistes que vem o anticristo. Interessante que onde é mais falado do anticristo é nessa parte, tá? Por isso que a epístola ou carta universal de João, a primeira, ela é muito doutrinária, ela é muito voltada para o ensino. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito anticristos tem surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que ele está querendo dizer? Que existia na época dele, como existe na nossa época, muitas pessoas que personificam o padrão do anticristo, tá? Então, na história, vocês vão identificar diversos perfis que se comportam como se fosse o anticristo. Pessoas que se proclamam superior a Deus, pessoas que tomam atitudes contrárias a Deus, pessoas que são extremamente arrogantes perante os outros e poderosas. Então, essa é a ideia do anticristo que ele está baseando. Então, não existe o conceito de um anticristo único. Quem mexe muito com isso, quem escreve, estuda, fala que a história sempre tem diversos anticristos preparadinhos, e aí chega Deus e fala, agora não, você não vai. Tá? Então, de um momento para outro, um desses anticristos pega e vai até o final da carreira dele. O último, com características e currículo, potencial para isso, era o famoso Adolf Hitler, tá? O homem do bigodinho. E vocês conversam, depois vê a história, a única bobagem que ele fez foi atacar a Rússia. Se ele não tivesse atacado a Rússia, mais 6 meses de guerra, ele acabava com o mundo inteiro, porque ele estava desenvolvendo míssil intercontinental. Tecnologia alemã, o Emerson sabe, eles tinham 24 caças a jato, né? Eles tinham esquadrilha a jato quando todo mundo tinha teco-teco. Só que eles só tinham 24. E os americanos chegaram, eu fui ver o livro de história lá, e chegaram com 800, 900, aqueles mustangão velho, né? E acabaram, porque era tanto, não tinha nem combustível para o jato. Mas vamos lá. Pelo que conhecemos, que é a última hora, tá? A nossa tradução, ela é boa, porque ela mantém algumas palavras. Sempre no texto, vocês que gostam de riscar, não gostam de riscar, eu faço isso só no computador, põe negrito, procurem palavras que são repetidas, porque são palavras-chave da mensagem, tá? Então, palavras-chave da mensagem, a gente vê 2 aqui, tá? Anticristo é falado 2 vezes. Última hora, 2 vezes. Então, ele associa já de cara o anticristo com a última hora, tá? Que a gente vai ver isso desenvolver bem em Apocalipse, depois a gente vai ver sobre essa parte escatológica. Agora alguém lê o 19 e a gente vai comentar o 19. Fala alto, sem a máscara. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, é uma construção um pouco difícil, porque ele vai e volta. Nós trabalhamos no português, somos bem mais objetivos. É sujeito, verbo, predicado. Aqui não, ele vai e volta, tá? Porque é o jeito de escrever do grego, misturado com o pensamento hebraico. Olha a confusão. É a mesma coisa que se nós fôssemos escrever em inglês, a gente escrever muita coisa como português, como nós pensamos, tá? E o que ele está dizendo? Qual que é o tópico do versículo 19? Ele está falando dos anticristos. Ele está falando plural, tá? Do nosso meio. Qual meio? Esse é um problema. Porque a igreja primitiva era composta por quem? Por judeus convertidos. Então, o pessoal que estuda muito a parte de escatologia
eles falam que provavelmente o anticristo definitivo vai ser judeu com formação cristã. Tá? Então é bem interessante isso daí, porque a gente tem alguns traços disso. Não é a mensagem. Isso é o ensino. A mensagem que ele quer dizer, depois a gente pode até discutir, tá? Entretanto, não eram dos nossos. A gente vê muito uma boa igreja cristã, você vai ter 30% de salvos, 40% de salvos, e olha lá, é bom, tá? A gente tem uma escola bíblica dominical desse porte, com esse monte de gente que acordou cedo, que perdeu, qual programa chato tem agora de manhã, não precisa falar, mas é excepcional, pessoas que querem buscar a palavra de Deus, que se dedicam, mas a gente vê que dentro da igreja tem muitas pessoas que são estranhas, tá? Que têm comportamentos diferentes. Então tem gente que vem na igreja e durante a semana vai consultar espiritismo. Tem gente que tem visão esotérica. Tem gente que tem uns conceitos muito estranhos. Como que a gente tem que se comportar? Primeiro com amor. É a primeira regra, tá? Lembrar que a gente pode ter passado por essa fase. Paulo, quando ele vai falar na carta aos Coríntios, ele chama muita atenção. Vós que fostes homossexuais, vós que fostes corintianos, né? Tá? Falei baixinho, mas escutar. Entendeu? Então a ideia é que nós não somos melhores que os outros. Ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de testemunho, de discipulado, mas sempre com amor. Quando a coisa ferve, quando a coisa vira contrária, aí você tem que marcar a posição. Olha, o que você está falando está errado. Olha, não sei o quê. Mas enquanto der para você tocar o barco, vamos lá, olha, tem uma coisa, às vezes você precisa engolir em seco. Às vezes você tem que pegar e falar, não, Deus vai trabalhar nisso, tá? É errado você pegar e começar a apertar a ferida da pessoa, tá? Eu uso como exemplo, alguns já sabem, um excelente amigo, um excelente cristão, evangeliza, dá testemunho, sustenta missionário, tudo mais, ele chegava para mim e falava assim, eu sonego mesmo, eu não pago imposto, porque é um monte de ladrão. O que ele falou está certo, assertivo aí, que é um monte de ladrão, todo mundo sabe. Mas a Bíblia fala que a gente deve dar a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus. O que Deus quer? Fidelidade, honra, louvor, adoração, tudo isso daí que você colocar, tá? E o pessoal esquece disso também. Aí eu nunca critiquei ele. Sempre na boa. E orando. Aí ficou assim uns 10 anos. Depois, agora o paciente, desculpa, que alguém vai conhecer, ele é médico. Aí o paciente vai com ele no consultório, a secretária já dá o recibo, nem pergunta. Emite nota fiscal eletrônica, não está nem aí. Por quê? Porque Deus vai trabalhando. Não existe ninguém perfeito. Isso que eu ia perguntar. Isso foi trabalhar ele mesmo, percebeu ele? O Espírito Santo trabalhou, tá? E testemunho. Ah, como é que você faz? Ah, eu pago tudo. Não, você está errado. Você está errado. Não, eu faço tudo. Não tem problema, tá? Teve um testemunho uma vez de um empresário que ele era de Atibaia. Tá. Aí o que aconteceu? Empresa familiar de importação e exportação de café. Quem sabe que é um trambique lascado, né? Porque eles trazem café esquentado no Paraguai sem nota, faz uns rolos que não tem tamanho. E o pai dele fazia isso. Comprava nota fiscal no Paraná, vendia o mesmo café que nunca tinha ido para o Paraguai, aquelas coisas. Aí o pai chegou e falou assim, eu vou deixar você 3 meses aí cuidando, porque não estou bem de saúde. Aí ele pegou e começou a fazer tudo direito. Aí ele pegou e o que ele pagava de imposto era X, passou a 3X. Aí o pai voltou e falou, você quebrou a gente. Acabou com nossas finanças. E agora nós estamos numa crise que o café caiu de preço, nós não vamos conseguir negociar nada, e não sei o quê, e começou... Aí o governo deu uma ajuda, na época faz 20 anos, deu uma ajuda que deu um subsídio para os negociantes de café, exportadores, etc., a partir da nota fiscal emitida. Então ele ganhou dinheiro porque ele tinha declarado. Se ele não tivesse declarado, ele tinha entrado pelo cano. Então a gente vê a fidelidade de Deus, tá? Agora, não aponte o dedo para o irmão
a não ser que seja alguma coisa que não tem jeito, né? Aí é complicado, tá? Vamos lá. Todavia, e ele repete, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Cristianismo é fidelidade, é persistência. Não quer dizer que você não vai ter irmãos, não vai ter períodos na sua vida que você tem o que a gente chama de depressão espiritual. E aí, como que a gente deve agir? Lembra como Deus agiu quando Elias se escondeu na caverna? Lembra? Dá um tempo. Fica com ele, vai ajudar, mas não fica cobrando. Deus não cobra da gente. Então pode acontecer isso. Tem pessoas que passam por dificuldade e falam, Deus brigou comigo, ele está de mal comigo. Nunca escutaram isso? Tá? Tem pessoas que demoram uma semana, tem pessoas que demoram um dia, tem pessoas que demoram anos e tem pessoas que nunca voltam para a igreja. Tá? Então o cristianismo sempre é persistência. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então o anticristo verdadeiro não fica na igreja. Tá? Ele tem uma formação, entre aspas, cristã, ele sabe do evangelho, ele conhece o evangelho, tem uma formação judaica, uma ascendência judaica, e não é difícil você ter muitas pessoas com ascendência judaica, tá? Por quê? Porque no princípio da igreja, 10% da população se identificava como judeu, como religião. O cristianismo que deu uma esvaziada grande. Hoje a gente não tem muito judeu em termos de religião. Se a gente somar tudo, alguns falam 15 milhões, outros falam 12, o máximo falam 20, então eles não são muito numerosos. Eles não são proselitistas da religião. Proselitista é um termo técnico que eles não falam da religião deles, tá? Então no Canadá entrou uma lei que o cristão não pode ser proselitista. Ele não pode proclamar o evangelho, tá? Porque eles argumentam que os pastores fazem o que eles chamam de terapia de conversão. Quem já tinha ouvido falar disso daí que eu estou falando? Então leiam, que é interessante. Eles argumentam que não pode falar que o ladrão tem que deixar de ser ladrão. Não pode falar que tem que mudar o caminho. Isso no Canadá tem uma lei que dá cadeia agora, tá? Isso é voltado para o homossexualismo, mas eles estão usando para tudo. E o cristão deve acatar essa lei? Por que não? Mas dá um versículo, você tem que ter uma passagem. Qual que é a passagem que você vai usar para isso? Aonde que está isso? Vê se alguém ajuda ela. Então, nós devemos ser obedientes às leis, nós devemos acatar as leis, nós devemos ser bons cidadãos, em todos os aspectos, mas quando a gente tiver alguma lei que é contra a ética moral de Deus, nós não devemos aceitar, tá? Então, esse é um problema que a gente tem que falar, tá? Acharam? Não! Procura. É quando Pedro é chamado no Sinédrio, e aí proíbem ele de falar do nome de Jesus. E ele responde, importa antes agradar a Deus do que aos homens. Então a gente tem uma base bíblica para a desobediência civil, cuidado que eu vou falar, quando isso vai contra Deus. Tá? Então lê o versículo. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes que importa obedecer a Deus do que aos homens. Entenderam o que foi proposto para eles? João, você não vai mais poder falar do evangelho para ninguém no Brasil. O que você vai fazer? Vai ter que falar. Bem simples e grosso. Fala. Eu falo uma questão assim, porque eu vejo a dificuldade de falar para quem não é cristão. Porque às vezes o cristão não quer seguir o que Deus quer. Então, às vezes hoje eu prefiro respeitar. E às vezes eu prefiro que eu siga a minha vida e as pessoas me observam. E às vezes eu vejo que eu não tenho, que uma pessoa que não ia na igreja está comigo. Então, veja bem. É o seguinte, a gente, cada um vai ter um dom, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter a sua atuação, tá? Então tem pessoas que têm uma habilidade para evangelismo que você fala, pô, mas esse cara aí, ou essa mulher aí, ela não para quieta,
ela vai lá e faz. Quem conheceu o pastor Té aqui? Ei, ó a bênção, né? Então, ele ia para o consultório, era gozadíssimo. Ele conversava com todo mundo, ele falava de Jesus para todo mundo, mas não parava quieto, tá? Então, tem pessoas que têm esse dom, têm essa habilidade. E tem pessoas que vão procurar você. Então, você tem que se dispor aos caminhos de Deus para fazer discípulos, tá? Tem um exemplo muito legal comigo com a Lisete. A gente estava namorando e tinha um estagiário equatoriano no departamento de otorrino dela no hospital. Aí ele chegou e ela achava ele chato, tá? Aqui, sabe quando não tem empatia? Ele não tinha motivo, mas ela não tinha empatia. Por aquelas coisas gratuitas que a gente tem às vezes, né? Que a gente tem que pedir perdão para Deus e trabalhar. Aí o rapaz chegou e falou para ela assim, não deu em cima dela, sabia que estava namorando, não sei o quê. Fala assim, você vai numa igreja? Você me leva? Ela não falou nada. Aí ele chegou, vamos levar? Vamos. Mas a igreja que a gente vai é tão chata, que ela trabalhava numa igreja que era uma obra missionária para judeus. Era super tradicionalista, tá? Se fosse falar amém, você tinha que falar amém, aleluia, entendeu? Você não podia bater palmas, você não podia nem balançar no... Era um negócio assim, vocês nem imaginam o que é fundamentalismo. Mas ela ia lá, ela tocava piano da escola bíblica dominical para adolescentes, ela tinha ministério lá, porque a denominação dela, de batista, colocou lá, que ela era batista regular. Aí o rapaz não largava do pé, e ela não aguentava mais. Eu falei, mas esse cara fica todo domingo querendo que a gente leve para a igreja, que coisa, que não sei o quê. Não é que o rapaz se converteu? Não é que o rapaz voltou para o Equador, depois mandou mensagem para ela, estou aqui numa igreja baptista e não sei o quê. Então, a gente tem que estar pronto. Muitas vezes a gente não está. Agora, se começar a proibir, olha, você não pode andar com Bíblia na rua. Olha, não sei o quê. A gente tem uma certa liberdade religiosa no Brasil? Até tem. Eles não querem, tá? Por quê? Porque o pessoal que é mais intelectualizado politicamente sabe que o cristão vai até um certo ponto. O verdadeiro cristão não aceita uma série de coisas, tá? Então a gente vive a voga do homossexualismo mais feminino do que masculino, tá? Para o cristão, a gente não aceita isso. Tem um repórter da Jovem Pan, que ele é muito criticado, o Rodrigo Constantino, que alguns já conhecem ele. Aí ele não é cristão, tá? Ele deu a definição, não, porque querem acabar com a liberdade dos cristãos falar sobre homossexualismo. Ele falou isso. Porque aí nós estamos entrando num aspecto da religiosidade. Ele falou isso. Porque o cristão, ele argumenta que eles são contra o homossexualismo e amam o homossexual. E ele que não é cristão sabe disso, tá? E a gente tem que lembrar sempre disso. Tudo bem? Ok, vamos lá. Versículo 20, alguém lê? E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. O que é a unção do Santo? Então, me explica. O que é a unção? Porque ele não está falando só Espírito Santo. Ele está falando a unção do Santo. Você já definiu o Espírito Santo. Mas ele usa a palavra unção. O que é unção? Aí discernimento ele vai falar depois. Tá? Ele fala conhecimento, com ideia de capacitação. Vós fostes o quê? Pelo Espírito Santo? Quando você se converte, o que acontece? Selado. Selado com o quê? Com o Espírito Santo. A ideia de selar pelo sangue do Cordeiro é uma linguagem figurada. Não que não tenha acontecido, é lógico que aconteceu, etc, etc. Mas primeiro que Jesus não é um cordeiro de verdade, é só uma figura de linguagem. E depois a gente não se banha em sangue de Jesus, tá? Não tem nada a ver. Tudo isso é uma figura, derramamento de sangue tem a figura de morte, tá? Não quer dizer que não tenha acontecido. Tem alguns liberais que vão falar que não aconteceu nada, que é tudo mentirinha. Não é por aí. Mas a verdadeiro selo da salvação, depois que você fala, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, Filho de Deus, morto e ressurreto. O que acontece com você? Você pode ser possesso? Por que não? Porque o Espírito Santo habita em nós.
Então, quem é o selo da salvação, quem dá garantia da nossa salvação, a garantia da vida eterna é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma unção, é algo que vem sobre nós e habita em nós, tá? Então, nesse sentido, olha como é doutrinário o que João está falando aqui, tá? Vós possuís a unção do Santo, a unção que vem da parte de Deus. Lembra que ele é judeu, ele pensa como judeu. Então, ele usa a terminologia dizendo que é o Espírito que vem de Deus. O Santo aqui é usado para Deus, não é usado para Jesus, tá? Pode colocar por tabela? Pode, não tem problema. Mas normalmente é o termo mais usado para Deus. E tendes conhecimento, tá? Conhecimento, conhecer. Você conhece quem é Deus. Você conhece quem é Jesus, tá? Para nós, o conhecimento, essa palavra perde um pouco de sentido, porque para nós já consideramos isso como palavra comum. Para eles tem um significado muito mais complexo, porque eles valorizavam o conhecimento como religião, tá? Isso está acontecendo agora? Até está num grau menor, que é o famoso humanismo. O homem é responsável por ele mesmo. O homem é responsável pela sua própria espiritualidade. Dentro das igrejas batistas, tem a famosa heresia que se chama teologia do processo, tá? Que algumas igrejas adotaram. Significa o quê? Que o conhecimento, a sabedoria, o discernimento foi transferido de Deus para o homem, tá? Não foi. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onipresente, mas ele nos dá o conhecimento das coisas espirituais, segundo ele quer nos revelar. Qual é o versículo, reverendo João? Qual? Então repete para os que não conhecem. Repete para os que não conhecem. Então, Deuteronômio 29 diz o seguinte, 2 pontos. As coisas encobertas são para o nosso Deus, porém as reveladas são para nós e os nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ipsis literis. Exatamente, está certinho. Amém. Então, outra coisa, nós conhecemos toda a revelação de Deus? Não. Nós conhecemos a que nos é suficiente. Nós conseguimos conhecer toda a revelação escrita de Deus? Mas nem a pau, tá? Eu conheço pessoas que já falaram isso. E outra coisa que a gente está tendo como movimento herético atual é que a Bíblia não tem o conhecimento suficiente para o homem. Precisa ser atualizada. Quem falou isso? Não pode falar nome. Tá? Ok, vamos lá. Tá? Ok. E já foi afastado, não é mais considerado pastor da nossa denominação, tá? Ok. Até aí tudo bem, pessoal? Versículo 21, alguém lê? Alguém lê o 21? Eu vi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Então, ele está fazendo um jogo de palavras aqui. É um versículo até retórico, tá? Ninguém vai decorar isso daí, esse versículo, porque ele não traz em si uma mensagem, ele só reforça. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade. As cartas são escritas, elas não são orais. O Antigo Testamento tem uma tradição oral e ela era escrita também. O Novo Testamento, ela só é escrita. Todas as mensagens eram lidas publicamente. Enquanto o judeu, por definição, não tinha analfabetismo, dentro da comunidade não judaica, o analfabetismo corria solto, tá? Então, por isso que as cartas eram lidas. E não vos escrevi porque não saibais a verdade. Então, ele mesmo está falando, vocês sabem a verdade. Quando a gente fala na escola bíblica dominical, quando vocês têm alguma mensagem que vocês têm em paralelo, tá? O que acontece? A Cláudia deu mensagem para as senhoras que deu, né?
você está falando muitas vezes coisas que todo mundo sabe. O João já sabe aqui faz tempo, né? Mas é bom a gente meditar, refletir. Por quê? Porque senão a gente acaba esquecendo da palavra de Deus, tá? Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Ele está falando que não pode vir mentira associada com a verdade. Tá? Então, ele quer deixar bem claro o que é correto e o que não é correto. Então, aqui, simplesmente, seria o que a gente chama de cláusula explicativa. Ele está explicando, está dando uma retórica. Tá? A gente tem muito disso, porque a revelação de Deus, ela é feita numa linguagem que, na época, eles escreviam. E esse é o jeito que eles tinham de escrever. Lê agora o 22. Quem é mentiroso? Não aquele que nega que Cristo, que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Lê o 23 que está junto. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Qual que é a temática que ele está falando aqui nessa passagem do 18 até o 26? Qual que é o assunto? O anticristo. Então aqui ele continua falando do anticristo. Ele está falando que o anticristo é um mentiroso, tá? Quem é o pai da mentira? É o diabo, tá? Então ele está fazendo uma comparação, ele está fazendo uma distinção bem clara que nada que vem do anticristo é verdade. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Ângela, como é que você sabe que alguém é possesso ou não possesso? Fala mais alto. Exatamente. Exatamente. Então, uma coisa que a gente faz quando a gente quer saber se a pessoa está possessa ou não, a gente fala assim, repete comigo, Jesus é o Filho de Deus, ele morreu, ressuscitou, e ele é o Deus Todo-Poderoso, ou qualquer variante disso. Se a pessoa tiver em uma manifestação, ela não consegue. Agora, cuidado, na teologia prática, a gente vai ver alguns possessos, que a gente sabe que está possesso, mas o demônio fica quietinho lá e fica se segurando para manifestar. Então, eu já tive pessoas que acabou falando isso, passou um dia ou dois e teve uma manifestação de possessão. E outra possibilidade é que o demônio pega, vai e volta também, tá? Mas a gente sempre usa isso para perguntar. Mas isso é só no momento da possessão. Ela não consegue falar. Na vida Quando o demônio se manifesta. A pessoa, a gente tem um conceito um pouco errado, tá? A gente tem um conceito errado, que o demônio se manifestou na vida da pessoa. Não, o demônio está lá muitas vezes há anos. Quando ele se manifesta, é que ele está perdendo força, tá? Ou pela oração dos irmãos, ou por atuação do Espírito Santo, ou pela palavra de Deus, ou até pela repreensão que você está dando, tá? Então, é um conceito que eu não entendia. Por que você tem, às vezes, alguém que tem o demônio vivendo na vida dele, consumindo a vida dele, destruindo a vida dele por 10 anos, ele vai na igreja, vai não sei o quê, e de repente ele pega e cai possesso. Ele não ficou possesso naquela hora. Aquele momento, o demônio perdeu força na vida dele, tá? E às vezes você não reconhece, às vezes você reconhece. Às vezes a passa do teu lado e fala, esse cara aí tem bicho. E outras pessoas ficam lá. Então, esse é um problema que deu, inclusive, em teologia prática, porque a Neuza Itioca, que foi a primeira no Brasil para falar de demonismo, porque ela fez uma tese baseada na Umbanda, e ela viu que existiam demônios na Umbanda, e ela começou a fazer expulsão de demônios sem conhecer Bíblia. E aí ela ia com 3 ou 4. Primeiro, quando você for, você não vai pegar recém-convertido, vai dar confusão e às vezes pode ficar até endemoniado. E um dos diáconos dela ficou possesso no meio de uma expulsão de demônio. Aí ela falou que o cristão pode ser possesso. Não existe isso do ponto de vista teológico. Quando a pessoa fica possessa, ela não é habitada pelo Espírito Santo. Tá? Fala, Ângela. Não? Concorda? Ok. Vamos lá. O versículo... e é uma cadeia. Todo aquele que nega o filho, esse também não tem o pai. Tá? Porque Jesus falava que ele e o pai é um. É a unidade, a trindade. Então ninguém pode chegar ao pai senão pelo filho. Ninguém pode falar que
tem Deus no coração se não tiver Jesus, tá? Do ponto de vista geral, a gente não considera acreditar em Deus religião, só para você ter ideia. A gente considera como filosofia, tá? Porque a religião precisa de prática, precisa de espiritualidade voltada para a ação, tá? Vamos só terminar os versículos. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Cristianismo é fidelidade, é caminhada, é vida, tá? Não existe cristianismo sem comunhão com os irmãos, sem prática, sem estudo da palavra, tá? O versículo 25, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ele fala que a vida cristã tem um benefício, qualquer vida eterna. E vida eterna não é só para o não cristão, cuidado. A diferença do cristão quando tem a vida eterna é vida eterna com Deus. Aquele que não é cristão tem a vida eterna sem Deus, tá? Isto que vos acabo de escrever é acerca de que vos procuram enganar. E aqui ele está dando motivo, ele termina o assunto dizendo que existem pessoas que procuram enganar. Então isso é constante. A gente está vivendo agora, talvez mais do que no passado, uma grande desinformação cristã. Um monte de doutrina que está entrando pelo ralo, e hoje a gente tem que voltar muito mais para a Escritura do que no passado. Quando a gente fala para voltar na Escritura, não quer dizer que a gente vai se tornar frio, não quer dizer que a gente vai falar que não existem os dons do Espírito, não quer dizer que a gente não vai falar do amor, porque tem gente que começa a ficar teórico da Bíblia e não sai disso, tá? Alguma pergunta aí em 5 segundos? Diga, Bruno. Não? Ah, Bruna falou assim. Diga. O ateísmo e a anticristo são duas coisas distintas, no caso. Não escutei nada. O ateísmo e a anticristo são duas coisas distintas. Não ouvi. Ateísmo e anticristo. Ateísmo não tem nada a ver com o anticristo. Ateísmo é negar a existência de Deus, negar qualquer prática religiosa, qualquer prática espiritual. O anticristo, ele vai fazer uma atitude de chamar para si o poder da divindade. Ele vai querer que as pessoas o reconheçam como Deus. Para nós isso parece muito estranho, nessa época era muito comum. Todos os governantes, todos os reis gostavam de ser considerados como Deus, tá? E a gente vê alguns líderes. Tem um líder brasileiro aí que tem 9 dedos, que a discípula dele, ela deu uma declaração e falou assim, mas ele é fantástico, ele é como se fosse Deus. Tá? Quem quiser, olha na internet e vê essa referência. Ok? Alguém termina em oração? Vamos lá?